Fala pessoal, beleza? Fábio Gatti aqui, vamos para mais um vídeo. Eu dei meio sumido do YouTube, mas vamos recuperar um pouquinho as gravações. Eu quero mostrar para vocês uma solução que foi uma solicitação de um colega, perguntando como que eu consigo utilizar filtros na minha base de dados, utilizar filtros na minha tabela no Excel, e que esses filtros reflitam em funções de matrizes dinâmicas. Como é que eu faço para, ao filtrar dados na minha tabela, eles diretamente impactem no meu relatório, como se fosse, por exemplo, uma segmentação de dados que a gente aplica em tabelas dinâmicas. Mas como é que eu faço, então, para criar segmentações de dados sem ser na tabela dinâmica, para criar relatórios e que eles impactem diretamente no visual do meu relatório? Enfim, um pouco disso tudo. Vamos para a prática que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Eu tenho uma base de dados aqui de veículos, tá? Como se fosse uma locadora de veículos. Antes de qualquer coisa, isso aqui é uma base genérica que foi gerada, né? Vou até deixar o site aqui depois na descrição, como você consegue gerar veículos aleatórios, tá? E temos aqui informações de vendedor, qual foi o estado da locação, a diária, quantos períodos que ficaram, quantos dias, etc, etc. Informações, tá? Dentro de todas essas minhas informações, então, como isso é uma tabela, eu poderia vir na minha guia Design da tabela e pedir para inserir uma segmentação de dados, que essa segmentação poderia ser, por exemplo, a marca do veículo, a UF que foi feita, o ano que foi feita a entrega, por exemplo. Então, eu criei segmentações de dados quaisquer aqui, que eu poderia, inclusive, pegar essas informações e jogar lá no meu relatório, ok? Vou deixar lá por enquanto só para a gente poder visualizar um pouquinho melhor a informação por aqui. Então, exemplo, se eu vier colocar 2019, Bahia, Ford, vai sobrar somente essa quantidade de dados, que são 9 linhas, dentre 20 mil linhas que eu tenho de dados aqui. Beleza. Se eu fosse fazer o somatório, por exemplo, desses valores de locação, eu teria que fazer um soma-cs considerando todos esses filtros que foram selecionados. Só que isso é um pouco complicado, tá? Porque é dinâmico. Imagina que a qualquer momento essa pessoa pode escolher outros filtros, né? Existe uma função muito bacana que é a função subtotal. Vou vir aqui para o cantinho para fazer ela junto com vocês e a gente entendeu mais ou menos a lógica que vai ser feita. A função subtotal, ela permite que eu coloque, por exemplo, a função 9, que seria o argumento 9, no caso, né, que seria a soma, beleza? Ponto e vírgula, ele vai pedir de qual intervalo que eu quero que faça a soma. Então, eu poderia passar aquela coluna inteira do valor de locação, fechei parênteses, enter. Maravilha, isso trouxe para mim todo o valor de locação para aquele filtro que eu tinha feito. Se eu mudar para 2018, vai naturalmente mudar o valor de locação. Por quê? A função subtotal, ela consegue fazer qualquer um daqueles nossos 11 cálculos que nós temos disponíveis aqui, porém ele considera somente as células visíveis. Tem só um problema nessa função subtotal, porque isso aqui já resolveria todos os meus problemas aqui, maravilha. Mas a função subtotal, ela tem dentro dos argumentos, das requisições de argumentos deles aqui, esse carinho, ó, ref. É uma referência, tem que ser referência de células, tem que ser um intervalo físico existente. Eu não posso simplesmente passar para ele uma matriz dinâmica. Fazendo um exemplo um pouco mais claro e explicando essa situação. Se eu tenho esses números, ó, 1, 2 e 3, eu consigo fazer aqui a função subtotal, pegando a soma do 1, 2 e 3, tranquilamente. Agora, se ao invés de esse 1, 2 e 3, eu tivesse colocado, por exemplo, uma matriz que corresponde exatamente à mesma coisa, e der Enter, ele vai dar erro. Por quê? Isso não é uma referência, isso é uma matriz. Então, qualquer uma das funções que eu tivesse feito, por exemplo, função único, que eu pego esse intervalo e coloco aqui, vai dar erro dentro do subtotal, porque isso não é uma referência de células, é uma matriz que está sendo gerada dentro do cálculo. Beleza. Problema contextualizado. Como que eu faço, então, para misturar, usar esse conceito da função subtotal que consegue visualizar apenas as células visíveis e, ao mesmo tempo, permitir filtros dinâmicos que podem ser quaisquer um que o usuário escolher, né? Então, eu quero, por exemplo, criar minha função filtro, mas daí eu teria que falar que o ano é 2019, o F é Bahia e a marca é Ford. Daí ele clicou em Fiat, pronto, mudou. Agora não é mais Ford, agora é Fiat. Existem algumas formas de fazer. A mais fácil, a que eu acho mais interessante e mais inteligente aqui disso tudo é a seguinte. Deixa eu limpar os filtros. Eu vou criar uma coluninha aqui do lado, que será uma coluna de visual, ou filtrado, ou validar, ou qualquer coisa do gênero. Uma coluna que vai validar para mim se essa informação é para ser usada nos meus cálculos ou não. Tá? E como que eu faço isso?
Eu tenho até um outro vídeo no canal que eu estou comentando sobre, depois eu vou colocar aqui no meu cardzinho mostrando para vocês, para caso queiram ver. Eu quero fazer então aqui minha função subtotal, só que linha por linha. E eu vou utilizar uma função genérica de, por exemplo, conte valores. Tá? Eu vou falar para ele, o conte valores, ponto e vírgula, visualiza essa célula do lado. Visualiza essa celulinha que está aqui ao lado. Fechei parênteses, Enter. Vai tudo trazer 1. Olha só, se eu fizer uma soma agora dessa minha coluna de validar, ele vai trazer para mim 20.694, que são exatamente a quantidade de linhas. Ó, quantidade de linhas que eu tenho nessa minha tabela, 20.694. Porém, ao filtrar qualquer uma dessas coisas, como a função subtotal considera apenas as células visíveis como sendo parte do cálculo, quando ele for fazer o conte valores dessa referência que é a célula do lado, se essa célula do lado estiver invisível, ele vai trazer 0, porque não há valores visíveis. Então, se eu fizer o filtro aqui de 2019, MS, Peugeot, pronto, ó, ficou somente uma célula. Então, ele trouxe o resultado de 1. Opa! E para a função filtro, quando eu estou utilizando a função filtro, por exemplo, no incluir, ele pede para que eu traga uma lista de verdadeiros e falsos para definir quem vai ficar e quem não vai ficar. Já tem uma coluna de zeros e uns, que 0 pode ser lido como falso e 1 pode ser lido como verdadeiro. Já tenho tudo que eu preciso em uma coluninha só, que eu posso até pintar ela aqui de outra cor, vai deixar claro que ela não faz parte dos meus dados, é só uma coisa genérica para permitir as minhas equações, né? Então, ó, vou tirar meus filtros. Vou pegar esses relatórios daqui e vamos jogar lá essas segmentações e jogar numa outra planilhinha lá de relatório. Legal. Eu vou pedir para ele, por exemplo, ó, filtro. Traga para mim, aqui na minha matriz, somente os valores de locação. Ponto e vírgula. E incluir o quê? A minha coluna de validar. Simples assim. Quando eu fiz isso, ó, vai trazer para mim toda aquela minha coluna de 20.694 linhas. Bacana, ou seja, trouxe todo mundo, porque está tudo validado. Vou até pedir aqui para ele, ó, quantas linhas eu tenho nessa matriz? 20.000. E qual o somatório total dessas locações? Tá lá. Beleza? Bonitinho. Se eu pedir para ele fazer filtros agora, olha só o que acontece. Então eu consigo misturar esses dois artifícios simplesmente utilizando essa minha coluna de incluir como sendo uma coluna de validação que vai gerar para mim quem participará e quem não participará dos filtros. Isso pode ser usado para, agora, basicamente tudo. Se eu quisesse, eu poderia colocar mais um filtro agora, só que ao invés de trazer os valores de locação, eu traria a placa. Pronto. Já tenho as placas e as locações. Isso daqui eu já conseguiria atrelar no meu dashboard, atrelar no meu relatório, fazer, por exemplo, uma união dessas duas matrizes usando um empilhar horizontal desse cara, hashtag desse cara, para poder, por exemplo, fazer um gráfico. Legal. Agora eu tenho todos os valores de locação por placa. Ah, e se eu quisesse deixar isso em ordem decrescente, eu venho nesse meu empilhar e coloco classificar. Classificar é a segunda coluna de forma decrescente. E aí ele vai trazer as placas que eu tenho por valor já classificado no gráfico. Mudei o ano, mudei o estado, mudei a marca, está tudo no automático. Tenho a possibilidade, então, agora de fazer um relatório parecido com o de uma tabela dinâmica, porém usando as segmentações de dados diretamente na tabela e usando as funções de matrizes dinâmicas para poder trabalhar com tudo isso. Isso abre um leque gigantesco, que existem alguns probleminhas na tabela dinâmica que são um pouco mais chatos de se contornar, que você tem que ir para Power Pivot, medida e tudo mais, e que aqui nas matrizes dinâmicas a gente basicamente não tem esses problemas. A permissibilidade é muito maior, dá para se fazer muito mais. Espero que tenham gostado, que tenha agregado um pouquinho aí para todos vocês. Curte, compartilha o vídeo e até a próxima. Um abraço.